Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje, no meu quadro Tinha Lá em Casa, eu vou trazer um eletrodoméstico que não só tinha, como tem na casa da minha mãe. Ainda hoje, funciona perfeitamente, foram trocadas apenas algumas peças, porém nunca nos deixou na mão. Hoje eu vou falar do liquidificador Valita Gama. Para otimizar o vídeo, ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiramente, eu vou mostrar como esse produto foi abordado e demonstrado na publicidade, em revistas. Na segunda parte, eu vou discutir um pouco em torno do design do produto. E na terceira parte, eu vou discutir quais são as lembranças que eu tenho desse objeto em casa. Em meu acervo de revistas, a primeira e única publicação, infelizmente, que eu encontrei em torno desse liquidificador foi feita na revista Cláudia no mês de agosto de 1985. Ele veio uma reportagem que avaliava alguns liquidificadores lançados no ano anterior. Em 1984, a Valita lançou uma linha chamada linha Grécia. Essa linha possuía 5 modelos de liquidificadores: o modelo Alpha, Beta, Gama, Delta e Ômega. Procurando em sites de venda como Mercado Livre, OLX, Enjoei, eu percebi que os modelos Alpha, Beta, Gama e Delta são muito mais encontrados que o Ômega, que por sinal nunca vi à venda. Como o objetivo desse vídeo não é falar da linha inteira, mas apenas do Gama, eu vou começar abordando a reportagem lançada na revista Cláudia. Eu acho interessante mencionar algumas diferenças entre eles para mostrar como eles intencionavam atingir diferentes públicos. O modelo Alpha tem uma peculiaridade, que tem o copo leitoso, enquanto o Beta, o Gama e o Delta possuem os copos translúcidos em acabamento cristal. O modelo Alpha, Beta e o Gama tinham a sua funcionalidade toda mecânica acionada por botões, em detrimento do modelo Delta, que tinha um painel eletrônico onde você podia regular o tempo de uso e as velocidades dele em um painel digital. Segundo a revista, o modelo Gama apresentava uma base de 20 cm de comprimento, uma altura de 14 cm e a largura de 16,5 cm. A sua altura total montado era de 40 cm. Na época que ele foi produzido, seu preço variava em torno de 160 mil cruzeiros. Sua potência era de 270 watts, sua tensão 115 volts e o seu peso 1,98 kg. Em um quadro que comparava o desempenho dos liquidificadores sobre o modelo Gama, foi descrito que, triturando alimentos e moendo como feijão com água, queijo parmesão ou coco, ele teve um desempenho bom. Lembrando que essa escala variava entre regular, bom, muito bom e ótimo. O texto publicado em torno desse modelo diz que as teclas das 5 velocidades são fáceis de acionar. As teclas desliga e instantâneo são bem localizadas e de cor diferente, o que facilita o seu uso. Cada tecla tem no próprio painel sua finalidade: moer, triturar ou etc. Em tempo, antes de retirar o copo, desligue o fio da parede, pois se sua mão escorregar, pode tocar numa tecla e acionar o motor. Particularmente em relação à última nota, eu acho curioso porque os botões são muito firmes, então uma leve desbarrada de mão dificilmente acionaria o motor do liquidificador. Apesar de, na publicação, exaltarem o fato das lâminas do liquidificador serem metade lisas e metade serrilhadas, ela levanta um ponto curioso. Foi feito um teste com cenoura triturando o legume nos 4 modelos. E segundo a revista, no modelo Gama, ficaram pequenos pedaços. A publicação ainda diz que o modelo Gama, assim como o Beta e o Delta, tinha uma vantagem em relação ao Alpha. Por possuir um copo translúcido, era possível ver os alimentos dentro do liquidificador. Isso possibilitava que fosse observado o estado em que os alimentos estavam no processo de trituração ou moeção e ainda saber o momento exato em que ele deve ser desligado. Algo ressaltado na publicação é que os 4 modelos tinham as lâminas, parte serrilhadas, parte lisas. Todos eles possuem o copo removível, então eles têm a base encaixada no motor, acompanhada de uma borracha que vem por cima e então o copo. A borracha permitia com que o liquidificador ficasse estanque e não escorressem os líquidos, e isso facilitava de certa forma a limpeza, pois era possível remover a parte de baixo do copo e lavar ela separada. Infelizmente, essa é a única revista que eu tenho em meu acervo que consta esse modelo. Agora, já tendo discutido as questões técnicas apresentadas na publicação da revista Cláudia, vamos discutir um pouco o design da peça.
Para quem não conhece, ou para muitos que têm em casa e tem muitas lembranças sobre ele, esse é o Valita Gama. No caso, essa peça que nós temos em casa foi lançada na primeira linha, em 1984. Mas ainda antes de falar sobre o design dele, vamos mostrar na prática como funciona o sistema dele de encaixes. Aqui no motor nós temos acoplado o copo, que é separado em 4 partes. Nós temos a tampa, que tem a parte translúcida acima removível, por onde você pode inserir outros alimentos enquanto ele está funcionando, sem que saia muita sujeira da peça. O copo translúcido, nesse caso, esse copo não é original. Infelizmente, por ser uma peça de plástico onde vai alimentos, com o tempo a de casa foi manchando e foi ficando num estado muito precário. Então essa teve que ser trocada. A original tinha o modelo fumê. No caso, a nova que eu substituí tem o modelo translúcido. Hoje nós não encontramos no mercado o modelo fumê. Em algum momento eu adquiri um copo translúcido verde, que também tenho em casa, porém prefiro esse transparente, que acho ele mais bonito. Rosqueado a ele nós temos a base, que é separada ainda em 3 componentes. A lâmina, que de acordo com o fabricante tem 2 lâminas serrilhadas e 2 lisas, que melhora o desempenho dele. Nós temos a borracha de vedação, que torna o produto estanque, e ainda a base de encaixe, aonde é ressaltado na publicação que a sua forma de prender fixa muito bem no motor do liquidificador. Quanto ao design dessa peça, eu acho muito interessante ressaltar que ele ainda segue as linhas quadradas dos eletrodomésticos produzidos nos anos 80. Essa forte geometrização traz uma beleza à peça. Como nós podemos ver na frente, ele tem uma forma levemente diamantada, trapezoidal, que é acompanhada pelo visor do painel. Paralelo às linhas que delimitam o volume do motor, nós temos esse requadro interno em um tom mais escuro que evidencia as teclas mais claras no miolo central, e aqui nós temos o botão desligar e o instantâneo, que são mostrados na publicação como uma vantagem, pois por terem cores diferentes se destacam nela. Eu acho muito bonito que no liquidificador os botões seguem essa forma trapezoidal. Elas foram intercaladas ao longo de todo o liquidificador, praticamente transformando os seus botões em uma linha sem interrupções, o que garante um certo ritmo ao objeto. Lembrando que o desenho trapezoidal do botão ainda acompanha também o desenho trapezoidal dessa parte mais escura que ressalta ele. Ainda nessa parte mais escura, nós temos aqui os números com as funções, o que torna o seu uso muito prático. Algo ainda muito bonito a ser ressaltado é o fato de nós termos essa abertura de ventilação aqui na frente. Ela não é possível de ser vista quando apoiado, se torna um serrilhado muito discreto. Uma das vantagens ressaltadas na publicação é o fato dos encaixes serem muito firmes. Infelizmente, esse modelo que eu tenho em casa, por ter muito uso, teve um pequeno desgaste nas peças. Algo que particularmente eu gosto muito dos eletrodomésticos antigos é o fato deles terem um compartimento onde pode ser escondido o cabo do liquidificador. Infelizmente, no nosso caso, essa peça ficou muito desgastada. As linhas trapezoidais desse modelo, presentes tanto nos botões quanto no frontão do motor e na base do seu motor, ainda acompanham de certa forma as linhas do copo, tendo esses pequenos rebaixos que, mais uma vez, repetem o formato trapezoidal. Apesar desse copo não ser original, ele mantém as linhas do original, sendo a única diferença dele o recorte feito na lateral da pega e a cor dele, que no original, no caso, era fumê. Eu particularmente acho esse modelo muito bonito. Ele fez tanto sucesso que ele começou a ser produzido em 1984 e ainda nos anos de 1992 e 93, nós vemos nos manuais seguintes da Valita peças desse modelo serem lançados. Conforme eram lançadas as novas linhas, eram mudadas as cores dos motores. Os primeiros, seguindo a paleta de cores dos anos 80, eram produzidos em tom de laranjas, beges e marrons. Sua forma diamantada tanto no copo quanto no motor garante a ele um desenho único. Não encontrei outras marcas fazendo modelos parecidos com esses. Diferente de outros eletrodomésticos, que nós vimos que entre uma indústria e outra existia uma certa referência de inspiração no desenho, ou até mesmo uma cópia. Embora eu pudesse trazer uma lembrança específica desse liquidificador, eu estaria sendo injusto, afinal de contas eu tenho inúmeras lembranças dele. Durante toda a minha infância, adolescência e início da minha juventude, foi o eletrodoméstico que foi usado em casa.
Como ele continua sendo usado em casa até hoje, ele continua formando novas lembranças. Se você tiver alguma lembrança sobre esse liquidificador, conte e compartilhe conosco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Vinícius Angelon. Até o próximo vídeo. Até mais! As nossas papinhas foram feitas nesse liquidificador, os nossos bolos e tantos outros doces e guloseimas que foram degustadas em casa.